Olá, tudo bem? Hoje cheguei aqui um pouquinho mais cedo, olha eu aqui no aeroporto de novo. Então fazendo essa transmissão um pouco antes, porque meu voo está saindo agora, ó. Já estou olhando ali o pessoal embarcando, mas como sempre no meu compromisso às 7h30 da noite, eu faço a transmissão de segunda a sexta. Essa semana eu estou falando sobre inovação. Você sabe o que é Design Thinking? Já ouviu falar sobre isso? É uma técnica moderna para inovação que faz toda a diferença no seu sucesso. Fala pessoal, olha só, parece que o sinal aqui tá ruim. Eu comecei essa transmissão, mas ela foi interrompida. Meu voo já está embarcando agora. Eu vou falar sobre Design Thinking quando eu chegar lá em Belo Horizonte, às 8 horas da noite. Legal? Eu espero vocês então. 8 horas da noite para falar sobre inovação, Design Thinking, dicas do diretor da IDEO, uma das empresas mais inovadoras do mercado. Dicas muito práticas de como implementar o uso dessa ferramenta de Design Thinking. Sônia, você que já está aqui, olha só, eu já estou aqui no aeroporto embarcando, meu voo às 18h45, eu estou indo para Belo Horizonte, dar uma aula lá na Fundação Dom Cabral, mas o sinal está muito ruim, eu comecei a transmissão e ela acabou sendo interrompida. Design Thinking é uma metodologia que é utilizada atualmente para você pensar em inovação. Ela basicamente é o seguinte, ela se comporta primeiro de um brainstorming, que é listar uma série de ideias, de tipos de inovação que você pode fazer para modificar o seu serviço ou o seu produto, atendendo melhor o seu cliente. Ela está totalmente focada na necessidade do cliente, entender qual é o problema. Por exemplo, você tem lavanderia, e por que os clientes usam lavanderia? Será que não tem um jeito melhor, mais inovador de você resolver esse problema de um jeito diferente do que o que você faz hoje? E a dica do diretor da IDEO é muito interessante. Quando você faz um brainstorming, você deve fazer num tempo curto e limitado. Você dá 10, 15 minutos e aí com isso você já consegue fazer uma lista grande de ideias e a partir daí você começa a trabalhar junto com a sua equipe para aumentar ainda mais essas ideias. As outras 3 dicas eu vou trazer às 8 da noite, legal? Assim que eu chegar lá em Belo Horizonte. É bem legal essa técnica e vale a pena. Beijo! E aí, pessoal, já cheguei, ó, eu aqui em Belo Horizonte. E aí, você ficou curioso para saber as outras 3 dicas para você utilizar o Design Thinking na sua empresa? Então vamos lá, hoje vai ficar em 3 partes diferentes, mas agora acho que eu consigo ir até o final. Então, como eu falei, a primeira dica do David Chontal, que é diretor da IDEO, é uma das empresas mais conhecidas, consultoria de Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia moderna para você inovar na sua empresa. E aí, primeira coisa, o foco do Design Thinking é resolver um problema do seu cliente de uma forma diferente, inovadora, melhor, mais rápida. E aí, o primeiro passo, tudo começa ao entender bem a necessidade ou problema do seu cliente, fazer um brainstorming, que é uma lista de ideias para melhorar, para atender melhor o seu cliente. Uma coisa importante nessa questão do brainstorming, que o David fala, que é muito importante, é você definir claramente qual é o objetivo. Você pode usar esse brainstorming para melhorar o carrinho de supermercado que você usa, para melhorar o atendimento de um cliente, para resolver a velocidade de entrega da sua roupa ou um problema de logística. Então é muito importante você definir claramente esse objetivo. Segundo David Chontal, pressão de tempo, você dá 10, 15 minutos para aquele grupo de pessoas chegar ao maior número de ideias possíveis e depois disso você então vai incentivar a criar novas ideias. Então essa é a primeira parte que eu inclusive detalhei um pouco mais no começo do vídeo que eu fiz ainda lá em São Paulo. Segunda dica do David Chontal, o diretor da IDEO e professor da Kellogg University,
comece para aprender. É muito legal porque quando a gente está criando uma inovação, a gente tem uma ideia inicial de que a gente tem que preparar, que tem que estar tudo muito pronto e muito testado antes de você colocar no mercado. Nesse novo conceito do Design Thinking, eles mudam completamente isso. E o mais interessante é que eles descobriram que o cliente está disposto a experimentar um protótipo. Você pode ver o Google, muitas vezes o Google coloca alguma nova ferramenta num formato de teste. Ele avisa que aquilo ali é um teste inicial, beta, uma versão beta, e você experimenta e você dá feedback. Muitos clientes experimentam e dão feedback. Então, segunda dica do David Chontal é exatamente você, uma vez selecionou qual dessas ideias é a mais viável, partir para colocá-la em prática e testar com os seus clientes um protótipo, um teste piloto, o mais rápido possível. Legal? A próxima, terceira dica é repetir com frequência e muito rápido. Acho que essa é uma dica importante. Você fez um protótipo, fez uma experiência inicial. Você faz uma avaliação, rapidamente faz os ajustes e lança esse produto. Por quê? Porque com isso você já vai ter novos resultados, novos feedbacks e conforme você coloca isso para vender, você começa a colher os resultados e tem a oportunidade de fazer os ajustes. Então você tem que fazer vários ciclos rápidos. Você implanta essa inovação, faz os ajustes, relança essa inovação e quando você faz isso, você vai crescendo, vai ganhando novos clientes e vai conquistando um resultado. Legal? E aí, para a gente fechar essas 4 dicas do David Chontal, da IDEO, reserve um tempo para reflexão. Uma coisa que no dia a dia das empresas, a gente é sugado pelos resultados, por colocar em prática muitas ideias. E aí, então, com isso, você não para pensar e refletir qual tem sido os resultados, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. Então, junta aquele pessoal que te ajudou no brainstorming das ideias e faça uma reflexão de tudo que deu certo, tudo que vocês aprenderam e aquilo que vocês podem melhorar. Legal? Então, essas são 4 dicas muito importantes do David Chontal, da IDEO, uma das empresas, vamos dizer, pioneiras na utilização do Design Thinking para inovação. E aí eu acho que são dicas muito práticas e que todos nós podemos usar nas nossas empresas. Legal? Inclusive, falando em Design Thinking, um dos maiores especialistas que eu conheço desse assunto aqui no Brasil é o Marcelo Pimenta. Ele me convidou para uma entrevista. Próximo domingo à noite, eu estarei numa entrevista ao vivo, num hangout com ele. Vou colocar depois o link para vocês se inscreverem e participar. Legal? Adorei estar aqui. Vou correndo que eu ainda tenho aí uma longa caminhada até o hotel lá perto da Fundação Dom Cabral. Beijão para vocês, até amanhã. Amanhã também estarei voltando de Belo Horizonte, mas meu voo é às 8, então dá para eu fazer às 7h30, ok? Falou, gente. Tchau, beijo.